Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Lucas, capítulo 12, versículo 31. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 30, que Deus, ele acalenta o nosso coração, falando sobre a gente não se preocupar com as coisas terrenas, e sim se preocupar com as coisas do céu, sobre a nossa vida no céu e juntar riquezas no céu, porque as coisas daqui, elas são passageiras. Então, vamos começar. Jesus disse: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servirem ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Bom, nessa passagem tem muita informação importante sobre o que é Jesus e qual é o papel dele na nossa vida e qual é o nosso papel para com Jesus. Então ele vem e nos fala sobre a gente não guardar riquezas terrenas, sabe? Ele aqui fala sobre o ouro, sobre a prata, sobre riquezas materiais. E hoje em dia, não só naquela época que faz muito tempo, mas hoje isso ainda continua e até mais forte, as pessoas se preocupam muito com enriquecerem, terem dinheiro, terem coisas, terem bens materiais. Só que quando a gente morre, a gente não leva nada disso com a gente. A gente mal leva a roupa do corpo que nem a gente que escolhe. Então a gente precisa ter uma humildade no nosso coração e perceber que as riquezas na terra, elas são insignificantes para Deus. Porque Ele é dono de toda a riqueza. Então Ele nos fala sobre: não ajuntem isso, não gastem o tempo de vocês aqui na terra juntando riquezas nas quais vocês não vão levar quando a vida de vocês aqui acabar. Juntem riquezas no céu, ou seja, juntem coisas boas, sabe? Tenham amizades, cultivem amor, mostrem da palavra de Deus e propaguem a palavra de Deus pelo mundo inteiro, porque isso realmente é valioso, isso vai ser valioso para vocês quando vocês chegarem no céu, porque isso que é a verdadeira riqueza, nada pode destruir as amizades que vocês constroem, o amor que você tem pela família de vocês, o respeito que vocês ganham pelas pessoas. E é aqui que Jesus fala sobre a verdadeira riqueza e como é importante a gente cultivar na nossa vida pessoas que nos façam bem, sabe? A gente ter pessoas que nos ajudem, ter verdadeiros amigos, ter pessoas que podem estar ali para nos ajudar nos momentos de aflição, quando a gente está passando por alguma necessidade ou alguma coisa está acontecendo. É claro que Jesus não está falando para você simplesmente largar de mão da sua vida e não se preocupar também com a comida ou algo que você vai vestir, porque realmente não tem como você não se preocupar com isso. Mas não é sobre isso. É sobre Deus, é sobre viver de verdade. Muitas pessoas, elas deixam de viver uma vida com Deus por conta de várias coisas materiais. E elas não se importam
muitas vezes com Deus por causa dessas coisas materiais. E aqui que ele fala, não tem como você servir 2 deuses, porque em algum momento você vai ter que desprezar um para estar com o outro. Então, quando ele fala sobre a gente não ajuntar riquezas, não é sobre a gente não se preocupar em trabalhar para que a gente possa viver, porque a gente precisa trabalhar para sobreviver aqui na Terra, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas ele está cuidando de tudo. Ele é o dono de ouro, ele é o dono do ouro, o dono da prata. E a gente cansa de ver várias situações em que tem pessoas que passam necessidade e Deus as socorre nos momentos de aflição. E ele até nos traz relatos muito simples dos pássaros, das flores. Então, se ele cuida dos pássaros e das flores com tanto carinho, com tanto amor, como ele não cuida da gente, que é semelhante a ele, né? Ele nos criou, ele nos deu a sua própria vida, sabe? Ele nos se entregou por nós, ele nos deu a graça, ele nos deu perdão. Então, ele se preocupa muito com a gente o tempo todo, ele tá sempre dando pra nós tudo o que há de melhor, sabe? Então, não é só sobre juntar riquezas, não é só sobre viver para conseguir sobreviver. A gente precisa viver para Deus, para que a partir dele a gente consiga juntar riquezas verdadeiras, riquezas que vão durar para sempre, até depois que a gente morrer. E até ele fala, né, que não tem como a gente compridar a nossa vida, porque ela é finita. A vida verdadeira, ela não está aqui na terra, ela está no céu, com Jesus, com Deus. E essa vida é infinita, essa vida, ela é longa. Agora, a nossa vida aqui na Terra é apenas uma passagem e não tem como a gente aumentar isso. Então, quando chega o nosso momento, independente se você juntou riquezas aqui na Terra, elas vão embora e você não leva isso com você. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é que as coisas mais importantes na vida não é o dinheiro, não são roupas, não é sobre comprar coisas. Isso as traças destroem, a ferrugem, né, destrói, ladrões roubam e você fica sem. Agora, ninguém pode tirar de você o amor de Deus, ninguém pode tirar de você as amizades que você cultivou, ninguém pode tirar de você o seu conhecimento, ninguém pode tirar de você o respeito que você tem pelas pessoas que amam você e que te conhecem. E ninguém pode tirar de você o bem mais importante que a gente tem, que é o amor de Deus. Então é sobre a gente cultivar o amor de Deus no nosso coração, para que a gente possa ter uma riqueza verdadeira e duradoura. E Ele sempre vai cuidar de nós. E a gente não precisa se preocupar o tempo inteiro em comprar um monte de coisas, em querer crescer em um monte de situações e aspectos da nossa vida, sem antes querer crescer espiritualmente, querer crescer com Deus, porque a gente só cresce de verdade quando a gente está firme com Deus. Sim, tem muitas pessoas que estão milionárias, mas elas não têm Deus no coração. Elas não conhecem a verdadeira palavra de Deus e elas não têm um bem mais precioso, que é o amor de Deus no coração delas. E elas são pobres de alma e de espírito. E muitas são infelizes, mesmo ricas, elas continuam pobres. Mas a gente precisa entender que a verdadeira riqueza está no amor, está nas amizades, está no conhecimento, está no que a gente é por dentro, não o que a gente tem para mostrar para o mundo. Porque o mundo é uma parcela muito pequena de toda a vida preparada por Deus para nós lá no céu. E é isso que a gente precisa se preocupar. Não com o que a gente está vivendo aqui agora, porque tudo é passageiro e a vida é muito rápida, ela é muito curta e não tem como a gente tornar ela maior, como muitas pessoas se preocupam. A gente precisa prestar atenção em viver o agora e não se preocupar com as coisas futuras, porque a gente sabe que existem muitas doenças da alma que estão relacionadas com a nossa ansiedade e a nossa falta de fé em Deus, porque a gente tem uma fé muito pequena, que às vezes fazem a gente adoecer por não confiar no Deus que nos deu a própria vida. O Deus que veste as flores lindamente. O Deus que alimenta todos os pássaros e os animais. E a gente se preocupa tanto com isso. Mas Deus já está no controle de toda a situação e Ele
preparou para nós tantas coisas maravilhosas e a gente fica pensando em coisas tão pequenas, tão insignificantes, porque Ele mesmo que falou, não é sobre o que você vai comer amanhã. O mais importante é a sua vida. E sabe por que é tão importante? Porque ela é preciosa, ela é caríssima. Deus entregou a vida dele, que era tão preciosa pela sua. E por isso que ele fala, não é sobre você, não é sobre o que você vai comer, não é sobre o que você vai vestir, é sobre a sua vida e o quão importante que ela é. O seu corpo é mais importante, você é mais importante do que todas essas coisas. Isso aqui é a verdadeira prova de amor de Deus na nossa vida. E sim, a gente precisa se preocupar sim com essas coisas. Não é nem sobre se preocupar, né? É sobre a gente planejar. Mas planejar com Deus na nossa vida. Primeiro, buscar fortalecer aquilo que realmente importa, que é o amor de Deus no nosso coração. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus. Se a gente busca primeiro o reino dele, as coisas dele, e foca os nossos olhos nele, tudo é acrescentado. E muitas pessoas já presenciaram isso e elas podem com toda certeza dizerem que uma vida levada nos caminhos do Senhor, por mais que você passe por dificuldades, você nunca está desamparado, você nunca está sozinho, e Ele está sempre ali te dando tudo o que você precisa, que às vezes aos nossos olhos parece muito pouco, mas é o essencial para a gente viver. Então, é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, porque parece ser muito complexo, mas na verdade é muito simples. Deus, Ele quer que você busque primeiro Ele, antes de buscar bens materiais, antes de buscar coisas do mundo, porque essas coisas do mundo passam, mas o amor de Deus jamais acabará. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, igual eu sempre faço pra vocês, vou deixar linkado nos cards, no link da descrição, um vídeo referente a tudo isso que eu falei pra vocês, para que vocês possam assimilar de uma forma muito mais fácil tudo que foi dito e entender, né, sobre esse amor de Deus que parece ser tão complexo, mas na verdade é tão simples e tão puro. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido pelo menos um pouco sobre isso e que tenham prestado atenção que não há nada no mundo que seja tão importante quanto o amor de Deus no nosso coração. E que não há riqueza maior do que isso. Do que a gente ter o amor de Deus e das pessoas que a gente ama. E de ter amizades verdadeiras e de ter pessoas na nossa vida que realmente se importem com a gente. Porque isso é a única coisa que a gente vai levar com a gente quando a gente morrer. São as nossas memórias, o que a gente viveu aqui na Terra e as coisas que a gente passou. Não os bens materiais, não nada, não o carro, não a roupa, não a comida, não nada disso. É só as nossas memórias, as nossas lembranças e as coisas boas que a gente viveu com a nossa família e com os nossos amigos e com Deus e com... É sobre viver de verdade com o que realmente importa, que é o amor. Bom, é isso. Até semana que vem. Um beijo. Tchau!